Bom dia, crianças! Tudo bem? Meu terceiro ano? Saudade de vocês, minhas paixõezinhas! Bora lá começar a nossa quinta-feira? Gente, me fala uma coisa, vocês já copiaram a revisão de história? Já estão estudando para nossa atividade avaliativa de amanhã? Ó, quero vocês amanhã nota 10, hein? Então, vamos começar hoje, pedindo as bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Senhor Jesus, nós te entregamos essa quinta-feira, Pai, e te pedimos, nos guarde, nos proteja de todo o mal. Amém. Bora lá, então. Hoje nós vamos ter aula de língua portuguesa, matemática e história. Atividade de matemática, nós vamos começar na página 154. Vai ter aqui a parte família e escola. Eu vou começar explicando essa parte, mas lá no cronograma, no plano de estudos, acho que ele é o número 2 ou 3. Siga o plano de estudos. Aqui na parte família e escola tá falando assim: você sabe o que é uma receita de família? Uma receita de família é uma receita que é passada de pais para filhos, de um irmão para outro, de avós para os netos. Converse com seus familiares para descobrir uma receita da sua família. Então, você vai conversar com seus familiares, com seu pai, com sua mãe, para ver se a família de vocês tem uma receita de família. E aí, vocês vão responder as perguntas aqui de acordo com a receita de família de vocês, certo? A página 155 é uma cruzadinha, para você escrever o que se pede aqui. Por exemplo, número 1, nas horizontais. O quilograma é uma unidade de medida, o quê? De medida padronizada. Quilograma, grama, miligrama, são unidades de medidas padronizadas, exatas. Então, o quilograma é uma unidade de medida padronizada. Você vai lá no número 1 e escreve padronizado. E assim você vai respondendo todas, certo? Acho que até lá no plano de estudo já tem depois para você conferir se você acertou ou não. E depois vai pedir para fazer a página 200, as páginas 218 e 219. Para você fazer as páginas 218 e 219, você vai ter que recortar os adesivos que estão aqui no material complementar, lá na página, deixa eu mostrar para vocês quais são os adesivos. Esses aqui da página 275, ó, 275. Os adesivos da unidade 5. O café, suco de limão de 350 ml, arroz de 5 kg, leite integral de 1 litro. Aí aqui tem as medidas. E você vai colar de acordo com o que pede aqui. Por exemplo, cola aqui o que tem menos de 1 quilo. Então, menos de 1 quilograma, qual é que vai ter? Aí você cola aqui. Os que tem menos de 1 quilo, os objetos lá, os produtos lá do adesivo que tem menos de 1 quilo. Aqui você vai colar os produtos que tem mais de 1 quilo. Quais produtos lá tem mais de 1 quilo? Aí aqui, menos de 1 litro. Os produtos que tem menos de 1 litro, você cola aqui os adesivos. E aqui embaixo, para finalizar, você vai colar os produtos que tem 1 litro ou mais. Então, olha nos adesivos e cola aqui. Certinho? Segue as dicas. Mais de 1 quilo, cola os produtos que tem peso maior que 1 quilo. Menos de 1 quilo, os produtos que tem peso menor que 1 quilo. Então, essa é a atividade de matemática de hoje. A atividade de língua portuguesa vai ser sobre acrescentar o L nas palavras, ortografia. Por exemplo, cara, se eu acrescento um L, fica clara. Fora, se eu acrescento o L, fica flora. Coro, se eu acrescento o L, vira cloro. Então, vai ser vão ser questões de ortografia para você acrescentar o L nas palavras e formar novas palavras. Por exemplo, foco vira floco, pano vira plano, fecha vira flecha. Então, a atividade é na página 190 e a atividade também na página 191, de ortografia, acrescentando o L nas palavras para formar novas palavras, tá bom? Aí você faz, acrescenta o L nas palavras, não tem nada de dúvida que eu possa, tem que explicar isso. Por exemplo, número 3, compare as frases a seguir. Clara é amiga de Flávio. Clara comprou uma bolsa cara.
Explique com suas palavras a diferença de significado de Clara e Cara. Clara é o nome da amiga de Flávia. Cara foi o quê? A bolsa que a Clara comprou. Cara foi o preço da bolsa que a Clara comprou. A bolsa que ela comprou foi muito cara, teve um valor de dinheiro muito alto. Então, depois é para formar palavras usando os números aqui embaixo, tá bem tranquila essa atividade. E atividade de história. Atividade de história, nós vamos iniciar a unidade 5, que se chama Marcos Históricos. Marcos históricos e seus registros. Então, lá vai pedir para você observar a página inicial com a sua família, conversar, segue o plano de estudos. E eu vou começar a fazer a leitura com vocês aqui na página 124. O que são marcos históricos? Marco histórico, gente, é alguma coisa muito importante que aconteceu, seja de ruim ou seja de bom. Mas o mais importante é que o marco histórico sempre traz alguma transformação. Por exemplo, eu, Juliana, acredito que esse ano de 2020 vai ficar na história como um marco histórico por tudo que nós estamos vivendo. Por essa pandemia, o mundo nunca viveu essa situação, né? Essa pandemia, esse isolamento social. Então, isso vai ficar marcado na história do nosso país, porque nós estamos vivendo um momento que nunca vivemos. Aliás, vai ficar marcado na história do mundo, na história mundial. Nunca se teve notícias de viver um momento onde o mundo parou devido a um vírus, devido a uma doença, né? Então, isso eu acredito que vai no futuro, quando vocês tiverem filhos, isso vai ser um marco histórico, vai ficar na história do ano de 2020. Então, aqui falou assim, o que são marcos históricos? Vou resumir, vocês leiam aí. Em nossa vida, presenciamos diversos acontecimentos que nos transformam momentaneamente ou permanentemente, para sempre. Esses acontecimentos podem nos trazer tanto alegria quanto tristeza, ou mesmo nos ajudar na superação de desafios. Quando algo assim acontece, dizemos que esse evento nos marcou e fez com que nós nos transformássemos de alguma forma. Por exemplo, o nascimento de um bebê em uma família é um marco para aquela família. O falecimento, a morte de algum parente, de algum amigo, de algum animal de estimação, também é um marco naquela família, um momento de tristeza. Aí aqui no box família e escola falou, você já vivenciou algum acontecimento que transformou a sua vida e de sua família? Converse com a sua família sobre isso e em seguida registre a memória desse acontecimento no espaço a seguir. Então você vai conversar com a sua família para ver se vocês já viveram um momento que marcou, um acontecimento que marcou a história da família de vocês. E aí você registra aqui a memória. Aí vamos continuar a leitura. Você já parou para refletir sobre os acontecimentos que mudam a história de um lugar? Ou ainda, que mudam e transformam os hábitos, os costumes e a maneira como as pessoas se organizam e vivem na sociedade? Nós estamos vivendo isso agora. Um momento que mudou completamente a vida das pessoas, os hábitos das pessoas. Nós não podemos mais abraçar, nós não podemos mais visitar os avós, as pessoas que a gente gosta. A gente está tendo que ficar em isolamento social, né? Quando esse tipo de evento ocorre, ele passa a ser chamado de marco histórico. Marco histórico é um acontecimento de grande importância para um grupo social ou para uma sociedade toda. Então, o marco histórico é algo importante para um grupo social ou para uma sociedade inteira, como nós estamos vivendo agora. Aí depois vai falar aqui aí vocês continuam lendo o texto sobre marcos históricos, e aí vai ter aqui na página 126 a origem da cidade de São Paulo. Vai falar como São Paulo foi formado. Os padres jesuítas, que eram padres portugueses, vieram para o Brasil para colonizar os índios, para catequizar os índios, para ensinar para os indígenas a religião católica. Então, logo eles se estabeleceram no litoral, né? Só que quando as coisas foram sendo descobertas novas cidades, foram sendo criadas novas cidades no interior do país, os padres também iam para quê?
com o intuito de catequizar os indígenas. Eles queriam, o que é catequizar? Muitos de vocês fazem catequese, né? Lá na catequese vocês aprendem um pouco mais sobre a religião católica. Então, a intenção dos padres jesuítas era essa, era catequizar os índios, era ensinar aos índios a religião católica. Ainda que os índios tinham suas próprias crenças, eles queriam que os indígenas acreditassem em Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador, tinham a intenção de catequizar os indígenas. Aí aqui fala assim, a origem da cidade de São Paulo. Em 1549, chegaram ao Brasil padres jesuítas portugueses, pertencentes a uma ordem religiosa chamada Companhia de Jesus. Esses padres tinham por objetivo ensinar a religião católica para os habitantes de outras partes do mundo. Então, esses padres jesuítas, eles viajavam o mundo ensinando a religião católica. Inicialmente, os jesuítas mantinham um colégio na vila de São Vicente, no litoral. Mas a intenção de catequizar os indígenas levou-os para as terras que ficavam longe do litoral. Para o Planalto, quando chegaram aqui, os bandeirantes vieram para o Planalto Central, que descobriram Goiás, então os jesuítas vieram também. Foram para todas as áreas que eram habitadas, foram para o interior de Minas Gerais, na época do ouro, sempre com o intuito de catequizar os indígenas. Então eles foram para todas as partes. O objetivo de catequização dos índios e as condições favoráveis das novas terras para a agricultura e para a criação de animais motivaram os padres a transferirem o colégio do litoral para uma das áreas que eles estavam catequizando indígenas, que foi uma nova cidade. Essa cidade recebeu o nome Vila de São Paulo de Piratininga, que hoje forma a maior cidade da América Latina, que é São Paulo. Então, os padres jesuítas transferiram o colégio para São Paulo em 1554 e ali deram origem à cidade de São Paulo. E o primeiro nome que a cidade de São Paulo recebeu foi Vila de São Paulo de Piratininga. Aí aqui tem o pátio do colégio, ó, quando foi em 1554. Olha como era o pátio do colégio. Agora, atualmente, o pátio desse colégio, como ele é. Tá vendo? Observa aquela primeira foto, como estava o pátio do colégio. E hoje? Para depois você responder quais transformações o pátio do colégio sofreu. Atualmente, o pátio do colégio é um centro histórico e cultural que preserva documentos importantes sobre a fundação e a história da cidade de São Paulo. Aí vai ter a pergunta número 1. Quem eram os jesuítas? Padres portugueses que vieram ao Brasil com o objetivo de quê? De catequizar os indígenas, né? Qual era o objetivo da ordem religiosa a qual eles pertenciam? Qual era o objetivo? Acabei de falar, né? Da Companhia de Jesus, que era a ordem religiosa que os padres jesuítas pertenciam. Leiam e escrevam. Número 2. Compare os dois registros de memória do pátio do colégio, a pintura e a fotografia, e responda quais transformações podem ser observadas na construção que simbolizam a fundação da cidade de São Paulo. Como você chegou a essa conclusão? Então, nós vamos notar as diferenças das janelas, pode ser, todas as diferenças que você notar, as modificações que você notar na foto e na pintura, você escreva aqui, você anota. Em torno do colégio hoje tem prédios, as ruas são pavimentadas, asfaltadas, e na pintura, antigamente, como era? Depois, aqui na página 127, vai continuar falando sobre a herança holandesa. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles plantaram cana-de-açúcar, produziam açúcar e exportavam, mandavam para a Europa. Então, os portugueses foram os maiores produtores de açúcar daquela época. E isso fez com que os holandeses ficassem de olho grande nas terras do Brasil. Então, os holandeses invadiram o Brasil para tentar tomar as terras do Brasil de Portugal. Os holandeses invadiram nossas terras por 2 vezes. Então, aqui vai contar esses fatos para vocês.
Quando os portugueses iniciaram a produção de açúcar nos engenhos localizados no Nordeste do Brasil, logo eles se tornaram os maiores produtores do mundo. Essa rica produção despertou o interesse dos holandeses, que por isso invadiram o Brasil 2 vezes, o que eu acabei de falar. Leiam com muita atenção. A primeira vez foi em 1624, na cidade de Salvador, mas eles foram expulsos um ano depois pela população local. Então, a própria população de Salvador não aceitou os holandeses lá e expulsou eles, preferiram os portugueses. 1624. A segunda vez que os holandeses invadiram as terras do Brasil, querendo tomar o Brasil de Portugal, foi em 1630. Eles invadiram Recife e conseguiram ficar em Recife por 24 anos. Então, Recife, a cidade de Recife, ela tem muita influência europeia, muita influência holandesa. Por quê? Porque os holandeses tomaram conta de Recife por 24 anos. Durante esse período, eles ampliaram seu controle e chegaram a dominar grande parte da região Nordeste, durante esses 24 anos. Para administrar esses domínios, eles enviaram para o Brasil um conde alemão, chamado Maurício de Nassau. Olha aqui a foto do conde Maurício de Nassau. Maurício de Nassau promoveu várias transformações em Recife. Para que ele ia promover essas transformações em Recife? Para que Recife ficasse cada vez mais parecido com o lugar de onde ele veio, a Europa. Ele quis fazer de Recife um pedacinho da Europa, o conde Maurício de Nassau. E quais foram essas transformações que ele fez? Em Recife, as ruas foram pavimentadas, pontes, canais foram construídos para evitar inundações, porque é uma cidade de litoral, tem muitos rios, então ele canalizou os rios, fez pontes, pavimentou as ruas. O que é pavimentar? É dar calçamento, deixar a rua sem ser de terra. Também foram criados hospitais. Maurício de Nassau, o conde Maurício de Nassau criou em Recife hospitais, escolas, bibliotecas, estradas e até um jardim botânico. Tudo com o intuito de tornar Recife cada vez mais parecida com a Europa. Além disso, Recife ficou sendo um lugar muito desenvolvido e passou a ser a sede do governo holandês no Brasil. Outra medida adotada por Maurício de Nassau foi dar liberdade religiosa aos colonos. Enquanto os portugueses queriam catequizar os indígenas e os colonos, queriam que todos tivessem a religião católica, os holandeses deu liberdade para que cada um seguisse a religião que quisesse. Então, ele também fez isso para que onde todos pudessem seguir a religião que quisessem, não apenas a religião católica. Com relação à ciência, o conde mandou construir em 1639, no telhado de sua residência, o primeiro observatório astronômico do hemisfério sul. Então, esse conde, Maurício de Nassau, ele era muito avançado, ele tinha as ideias muito avançadas e queria fazer de Recife cada vez mais um pedacinho da Europa. Em 1654, anos após a expulsão dos holandeses, a residência do conde foi demolida e várias construções foram erguidas no local. Graças a uma escavação arqueológica, pôde-se saber com precisão onde se localizava o observatório. Então, mesmo depois de ter sido demolida, anos depois, a casa do conde, os historiadores fizeram escavações e descobriram onde era a casa do conde e onde estava o primeiro observatório que ele criou lá, o primeiro observatório astronômico. Aí você continua lendo sobre isso e responde as atividades na página 130 e a página 131. Quem foi o conde Maurício de Nassau? Por que afirmamos que ele transformou a paisagem de Recife? Então, você vai falar quem foi o conde, que nós acabamos de ler, e vai falar quais foram as transformações que ele fez em Recife. Por que ele fez essas transformações? Porque ele queria que Recife se parecesse cada vez mais com a cidade, com o lugar de onde ele veio, que era a Europa. Então, ele construiu escolas, construiu hospitais, mandou pavimentar as ruas, construiu pontes. Então, você leia lá e escreva tudo isso.
Destaque do material complementar o adesivo que corresponde a um instrumento utilizado em um observatório astronômico de Maurício Nassau. E cole aqui. Então, você vai lá no... Leia o texto, qual é esse instrumento, vai lá no material complementar, tira o adesivo e cole aqui. E aí, você vai fazer o caça-palavras. Então, tá bem tranquilo essa atividade, que vai ser até a página 131, tá bom? Essa é a atividade de história de hoje. E aí, depois vocês aproveitam e continuem estudando para a nossa atividade avaliativa de história, que é a unidade 4. Certinho? Se vocês tiverem dúvidas, por favor, me chamem. E, por favor, façam as atividades de história. Para fazer a atividade de história, a gente precisa ler. Gente, todas as respostas vocês vão encontrar aqui no texto. Leiam, assistam os vídeos que estão propostos lá no plano de estudos, siga o plano de estudos e leia tudo que está sendo pedido para você responder. Você vai encontrar as respostas no texto. Não tenha preguiça. Eu conto com vocês. Não estressem as mamães, por favor, tá bom? Beijo. Qualquer coisa, eu tô aqui. Tchau, tchau.